os especialistas dizem que quando você tem grandes aglomerações, o resultado vai se materializar dali a 15 dias, né? E nós estamos aí debatendo no país inteiro a perspectiva de uma terceira onda, né? Houve, nessa manifestação de sábado, uma quebra de dois monopólios, né? O Bolsonaro perdeu o monopólio das ruas e a oposição perdeu o monopólio do discurso sanitariamente correto. Do ponto de vista político, o Bolsonaro e os seus operadores, embora não reconheçam claramente em público, privadamente, eles avaliam que a manifestação não foi negligenciável, tinha mais gente do que eles esperavam. O asfalto se movimentou aí em mais de 200 cidades, né? As cenas do Rio, de São Paulo, foram cenas muito impressionantes em termos de quantidade de gente. Havia muita gente na rua, não dá para negar isso. Essa novidade está sendo já utilizada, no final de semana foi utilizada, continua hoje, para potencializar, do ponto de vista do Bolsonaro, a polarização com o Lula. Eles avaliam que interessa a eles essa polarização. E a oposição ainda não sabe muito bem como administrar esse sucesso da manifestação, se podemos dizer assim. Um pedaço dos movimentos sociais quer continuar promovendo manifestações. O próprio Boulos disse hoje que pretende manter esse calendário de manifestações, né, para aumentar a pressão sobre o Bolsonaro. E os partidos mesmo, eles hesitam, né? O PT enxerga aí um certo risco, né, de o Brasil entrar numa gincana ali, de quem promove mais aglomeração, né? Você vai no site do PT, tem sinais invertidos, né? Tem uma notícia sobre um protesto do partido em relação à ação que o Bolsonaro move no Supremo contra medidas sanitárias adotadas por vários governos, por 3 governos estaduais, entre eles o governo do Rio Grande do Norte, que é do PT, né? Ao mesmo tempo, tem uma notícia que celebra essa manifestação que promoveu uma aglomeração, é preciso reconhecer, né? Então, hoje, Fabíola, nós temos a manifestação pró-Bolsonaro, a aglomeração do Bolsonaro, a qual comparece a direita. E temos agora a aglomeração de esquerda, a qual comparecem ali os opositores do Bolsonaro. E o vírus comparece às duas manifestações. Esse é o problema do Brasil. Então, nós estamos aí discutindo a terceira onda com aglomerações de todos os lados. Agora, é curioso o comentário de Bolsonaro, né? Ele estava quieto até então a respeito da manifestação, só o filho dele que fez uma provocação lá, foi numa das manifestações e fazendo lá o símbolo da arma e tudo mais. Mas aí ele falando da erva, né, vai por aí para poder comentar sobre a história das manifestações. E aí ele emenda nessa segunda-feira autorizando a Copa América. Aliás, tem muita gente comentando sobre isso aqui conosco ao vivo pelo YouTube. A Simone fala, não paramos de dar vexame, é impressionante. O Weber fala assim, lindo fazer a Copa América enquanto nem vacinas temos, é muito lamentável, fala ele pelo Facebook. Dirce Ramiro fala, eu acho que esse é o pior presidente que o Brasil já teve. E por aí vai, tanta gente aqui, ó, o Maurício Santos está indignado, como é que pode tanta gente morrendo neste momento e autorizar essa Copa América aqui? Curioso, né? Ele responde dessa maneira, né, Josias? Uma característica fundamental da dificuldade de julgamento do brasileiro é ter que ouvir o presidente várias vezes e chegar à conclusão de que ele não tem nada de aproveitável para dizer. Na primeira aparição do Bolsonaro, depois da manifestação de sábado, tudo o que o presidente tem a dizer, tudo que ele tem a oferecer é uma avaliação equivocada sobre a dimensão do movimento e uma insinuação de que quem se opõe ao governo dele é maconheiro. E aí, para não perder o hábito de botar a culpa em alguém, ele reiterou aí nesse encontro dele com os devotos do Cercadinho, aquele lero-lero que atribui o problema do desemprego aos governadores. No primeiro ano de governo, antes da chegada do vírus, o Bolsonaro não conseguiu fazer nada para melhorar o emprego. E o problema agora, o problema do desemprego, ele se agrava por conta do vírus, não por conta de medidas sanitárias ou por culpa de governadores malvados que estão trancando as pessoas em casa e fechando o comércio, né? Então, é muito triste você ter um presidente com essas características. O Bolsonaro é um presidente sem filtro, ele não tem porta-voz, ele despediu, ele mandou
pôs no olho da rua o porta-voz, que era um general submisso a ele, mas ele não suporta essa ideia de intermediários. Ele quer transmitir as suas bobagens aos brasileiros de forma direta, sem intermediação. Então, no final de semana, ele colocou no Twitter, quando não é presencialmente, ele vai às redes sociais. Então, ele mostrou uma camiseta e com os dizeres imorrível, imbrochável e incomível. Isto não é coisa que o presidente da República apresente aos seus liderados, né? Ou a quem não suporta a ideia de tê-lo como presidente do país. Então, o Bolsonaro ainda não percebeu. Mas esse comportamento dele tem se voltado contra ele próprio. Então, o número de pessoas que foram às ruas no sábado mostra um pouco isso, e as pesquisas já mostravam que a taxa de rejeição ao Bolsonaro atingiu 54%, segundo o Datafolha mais recente. Então, ele não reparou ainda, mas o comportamento dele, esse tipo de declaração, conspira contra ele próprio e conspira contra o país. O país precisa, nesse momento, Fabiola, de empregos, vacinas e sanidade. Está faltando tudo isso. Falta emprego, falta vacina e falta sanidade. E o presidente da República tem grande responsabilidade sobre essa escassez que nós estamos vivendo.